acho legal é isso, quando um começa a ajudar o outro. Isso te ensina mais do que tu ensina pro teu colega. Quando tu vai na carteira do colega dar uma força, cara, tu tá fazendo uma ultra revisão e tá expondo à prova aquilo que tu sabe. Porque o colega vai te questionar e tu vai ter que mostrar pra ele, convencê-lo de que o teu raciocínio é verdadeiro. Isso é muito bom. Outra coisa legal, uma galera postando, eu já vi, não, isso aqui é assim, vamos postar, já quero botar dinheiro. Vamos valer dinheiro. Né? É claro que não precisa ir nesse extremo, né? Mas eu fico feliz e mostra que a galera está se interessando, está ficando curiosa. Eu fico bem feliz de ver vocês curtindo nessa hora. Lá na página 44, a questão 1 falava o seguinte, ó. Um sistema de pavimentação utilizado por algumas cidades é o de blocos de concreto na forma de hexágonos regulares. Famosas lajotinhas, né? Acho que todo mundo já pisou em cima de uma dessas. Esses blocos hexagonais têm aproximadamente 14 centímetros de lado. Nessas condições, determine quantos blocos aproximadamente são necessários para cobrir uma superfície de 1 metro quadrado. Use raiz de 3 como 1,7. No começo dá uma sensação esquisita. Pô, o cara bota uma calculadora ali e nem precisa. A área de um hexágono é, pelo que nós acabamos de deduzir, 3 meios de L ao quadrado, raiz de 3. Confere? A área de um hexágono vai ser 3 vezes 14 ao quadrado, a raiz de 3 ele pediu 1,7 sobre 2. Olha, eu confesso a vocês que essa primeira conta aí não tem grandes problemas, né? Multiplicar 14 vezes 14 eu nem multiplicaria, porque eu pegaria um desses 14 e dividiria por 2, que dá 7, né? Então é 3 vezes 7 vezes 14 vezes 1,7. É tranquilo fazer essa conta, né? Certo? Não tem nada demais. Vou usar a calculadora, na verdade, por um motivo simples. A próxima conta vai ser mais cabreira, né? Foi por isso que ele pediu. Então vamos ali. Já que nós fizemos tantas vezes isso, né? 14 vezes 14, 196, número famoso. 3 vezes 538, 1,7 vezes 999,6, 2 divide. 4998. 4998. Eu também não entendi, porque se ele pediu para usar a calculadora, por que ele não pediu para extrair a raiz na calculadora já, né? Certo? Que aí já seria um valor um pouco diferente, né? Porque aqui seria 1,73. Mas ia mexer só na última casa após a vírgula, provavelmente. Centímetros quadrados. Só que o cara não queria saber a área de uma lajota. Ele queria saber quantas lajotas daquelas ali são necessárias para cobrir 1 metro quadrado. Já que eu quero comparar 1 metro quadrado, ou eu transformo 1 metro quadrado em centímetro quadrado, ou eu transformo centímetro quadrado em metro quadrado. Eu acho que de repente fica confortável transformar centímetro quadrado em metro quadrado, porque é só dividir por 10.000, pegar a vírgula e dar 4 pulos para a esquerda. Afinal, metro, decímetro, centímetro. Seria só dividir por 10 e dividir por 10. Só que como é ao quadrado, divide por 100 e divide por 100. Professor, eu preferia fazer o contrário, transformar o metro quadrado em centímetro quadrado, que eu prefiro multiplicar do que dividir. Não tem problema. Então o teu 1 metro quadrado seria 10.000, não é isso? Centímetros quadrados. Concorda comigo? Já que para transformar de centímetro para metro quadrado é multiplicar e dividir por 10.000, então para passar de metro quadrado para centímetro quadrado é multiplicar por 10.000. 1 vezes 10.000, 10.000. Se eu dividir esses 10.000 por 499,8, aí eu vou descobrir qual é o número de azulejos. Concordam? Tu concorda que isso aqui é muito próximo de 500? Se fosse para fazer um cálculo mental, para ter uma noção, bota 500 ali de uma vez. Se 1.000 dividido por 500 é 2, 10.000 por 500 é 20. Tem que ser uns 20. Não é isso? Uns 20 e um grãozinho de areia depois. Então vamos ver, era por isso que ele pedia para usar a calculadora, não era para as multiplicações, né? Para essa divisão feia aí, certo? Mas eu sei que vai dar 20 uns quebradinhos, pronto. Então vamos lá, 10.000 dividido por 499,8, divide, tá ali ó, 20,008, é 20 cara, é 20, mais ou menos 20. Ou seja, só a cada, digamos, 1.000 metros quadrados, né galera? A cada 1.000 metros quadrados é que tu ia perceber que tu comprou 8 azulejos a menos do que o correto. Concorda comigo? Sim. Tu entende o que eu estou te dizendo? Se tu vai azulejar mais de 1.000 metros quadrados, tu terias que usar essas casas todas para não comprar errado, ó. Certo?
Mas se o cara vai usar 1000 metros quadrados e comprasse baseado em 20, ia faltar 8. Ia faltar 8. Porém, nós estamos ignorando que entre uma lajota e outra sempre tem um espaço. Pode esquecer aquele 8. É 20. Concorda comigo? Tá? Então, na verdade, mesmo a gente está ignorando, a gente está dizendo que elas estão atomicamente encostadas, uma perfeitamente à outra. A gente sabe que na prática isso é impossível. Então, aproximadamente 20. Essa seria a resposta legal. Quem é que já analisou a 3 ali? Levanta a mão, só para ver se vale a pena fazer. Pessoal, olha só. A questão 3, se tu for fazer matematicamente, vai dar um pandemônio. Dá para fazer, não é tão difícil. Mas se o cara for fazer a prova matemática, o cara vai perder um tempo precioso. O objetivo dessa questão era que o cara cortasse aquele hexágono em várias figuras para tentar ver algum tipo de similaridade ali. Então olha só, UFRGS, né, a galera chama de URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, uma das grandes federais aí próximas da gente. Um triângulo equilátero foi inscrito em um hexágono regular como representado na figura. Se a área do triângulo equilátero é 2, então a área do hexágono é... Pessoal, batendo no olho talvez não dê para enxergar, mas se nós fôssemos cortar essa figura em mais figuras, por exemplo, traçando aquelas diagonais, o que nós perceberíamos? Que esse triângulo aqui, ó, é igual a esse. Que esse triângulo, que esse igual a esse, e esse igual a esse. Fazendo as diagonais que a própria apostila tinha te estimulado a começar a fazer nos hexágonos, né? Fica muito claro que ao todo eu dividi, considerando as pontilhadas também, tá? Eu dividi a figura em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 12 triângulos, todos iguais. Concordam comigo? Desses 12 triângulos, 6 tem área de 2. Quer dizer que os outros 6 também têm área de 2. Então quer dizer que os 12 têm área de 4. Ele falava a unidade? Não, nem falava a unidade. Ó, tá? Então, de repente, só de traçar as diagonais, saltavam os olhos. Eu vou te confessar que eu fiquei impressionado que alguns alunos usaram uma visão espacial bem mais delicada. Alguns alunos perceberam que dobrando essa ponta para cá, ó, e dobrando essa ponta para cá e essa outra ponta para cá, essas 3 dobraduras iam fechar o hexágono em cima do próprio triângulo. E aí, com essas dobraduras mentais, as pessoas perceberam que era o dobro. É uma visão já mais refinada. Eu acho que dividindo em triângulos ali fica mais fácil enxergar. E fiquei muito orgulhoso de ver o pessoal com essa visão espacial aí bem desenvolvida. Legal. Então ali a 3 era uma pegadinha. Se alguém quiser que eu faça a prova matemática, fazendo por fórmulas, eu poderia fazer, mas é ideal uma assistência para a gente não perder esse tempo tão corrido que a gente tem. Agora olha só, vamos fazer junto comigo mesmo. Eu sei que alguns já analisaram a página 45. Quem não analisou, analisa agora comigo aqui. Vamos fazer junto a página 45, que é ela que vai dar a ferramenta para a gente fazer a tarefa depois. Então olha só, lá na página 45, ele faz várias figuras lá inscritas em circunferência. Ele fez triângulo, quadrado, pentágono. Tu consegue perceber que em todas aquelas figuras aparecem triângulos menores dentro da figura? Dá para perceber isso, né? Deixa eu pegar um genérico aqui, o pentágono, por exemplo. Vou ver se eu consigo fazer um pentágono regular aqui, ó. Mas é muito regular esse meu pentágono, incrível. Precisão do desenho sempre. Ó, ele fez as pontilhadas e já que era um pentágono, nós dividimos o pentágono em quantos? Em 5 triângulos. Cada triângulo tem a base que é o próprio lado do pentágono, vou chamar de L. E aí, ó, uma coisa muito importante aqui em geometria, que vai nos acompanhar para sempre. O tamanho do segmento de reta que sai do centro da circunferência na qual o objeto está inscrito e vai até o lado fazendo 90 graus com ele, tá vendo? Ó? Esse tamanho é um tamanho muito importante em geometria chamado de apótema. Apótema de uma figura geométrica. O que é isso? Tu pega a figura geométrica e desenha ela inscrita no círculo. Vai do centro do círculo até o lado dela, fazendo 90 graus. Este tamanho é chamado de apótema.
Resumindo, o apótema é a altura de um triângulo que tu dividiu ali a figura. De um dos triângulos os quais tu usou para dividir a figura. É aquilo ali que é apótema. Usando essa ideia de apótema, como é que é a área de um desses triângulos? De um deles, como é que é a área? Base. Quanto é que é a base? É o L. Vezes a altura, que é o A, que é o próprio apótema, sobre 2. L vezes A sobre 2. Tudo bem para vocês? E já que esse é um pentágono, é só multiplicar por 5. Fica à vontade, Felipe. Jéssica, tá aí? Não. Legal, é isso. Fechou. Tudo bem vezes 5? Por que vezes 5? Porque era 5 triângulos, 5 lados, portanto 5 triângulos. Se fosse um quadrado, se fosse um hexágono, se fosse um octógono, em minha homenagem, 8. É isso aí, certo? Em latim, né, meu nome, para quem não sabe, é o oitavo filho. Octávio. Eu não sou o oitavo filho, graças a Deus, sou só o segundo. Mas esse é a origem do nome. O apótema então é igual à altura, só muda o nome. Isso não tem E a apótema é igual à altura do triângulo, certo? Porque da figura em si, se eu fosse olhar essa figura, né, Mari? A altura seria isso tudo, né? Concorda comigo? Ótima observação que tu fez, sem problema. Pessoal, então, né, aí você começa a ver, meu, que idiota aquilo que a apostila fez. Fez vários triângulos ali. Aí olha a pergunta que ele faz. Cada polígono regular de N lados pode ser decomposto em N triângulos isósceles. O que é triângulo isósceles? Dois lados iguais. Por que não é equilátero, gente? Porque equilátero ocorria só no hexágono. Este é um. Então este lado é obrigatoriamente igual a esse, igual a esse? Não, mas esses lados têm que ser iguais, porque é o próprio raio da circunferência, né? Por isso que ele falou isósceles. Só vai ser equilátero no caso do hexágono. A figura que se decompõe em triângulos equiláteros é só o hexágono. Pentágono não. Quadrado não. Heptágono não. Octógono não. Hexágono. Letra A. A medida da base do triângulo isósceles coincide com qual medida do polígono regular? Olhando para cá, é o próprio lado, é o próprio lado. Então a letra A era só, vamos falar que era o lado. Com a medida do lado. L entre parênteses. Letra B. Nas figuras, eu fiz uma, né? Mas ele fez várias na apostila. Nas figuras, A indica a medida do apótema. Qual medida coincide com a medida do apótema? Isso, a altura do triângulo é o apótema. Coincide com a altura do triângulo. Coincide com a altura do triângulo. Então era só para o cara visualizar o que estava acontecendo. Letra C. Com base nessas informações e na figura apresentada, escreva duas expressões que determinam a área do polígono regular de N lados. Ó que filho da mãe. Agora ele falou que é genérico, é para N lados. Sendo uma delas em função do apótema A e do semiperímetro B. O que era semiperímetro mesmo? Isso, a soma de todos os lados dividido por 2. Ou seja, semiperímetro é a metade do perímetro. Só isso. Olha, a primeira eu consigo visualizar com clareza. Já que são N lados, meus queridos, qual é a fórmula? N. Tudo bem para vocês? Se eram 5, era vezes 5. Se era 1000, era vezes 1000. E se são N, vezes N. Nada demais, né? Essa é a primeira fórmula, então, ó. N vezes L vezes A sobre 2. Só que ele quer uma outra fórmula que use semiperímetro. E ele chamou esse semiperímetro de P. Quem é o perímetro do pentágono? Quem é o perímetro do pentágono? Sendo que o lado é L. 5L. Tudo bem pra vocês? Estava brincando com meu filho, esse final de semana eu estava brincando disso com ele. Uma semana tem quantos dias? Então em uma semana, quantos dias nós temos? 7. Em 2 semanas? 14. Em X semanas? 7x. Para vocês é uma coisa trivial, né? Para uma criança de 9 anos é delicado isso, usar uma letra para representar algo genérico, né? Eu estava estimulando meu filho a pensar nisso esse final de semana. Então, peraí, se é pentágono, o perímetro fica
5L, se é hexágono. Se é heptágono. Octógono. Ótimo. Então, se é um cara que tem N lados, quem é o perímetro? N vezes L. Concorda comigo? Era 5 vezes L, era 6 vezes L, 7 vezes L, 8 vezes L, N vezes L. Isto é o perímetro. E isso dividido por 2 é o semiperímetro, cara. Olha só como é que é a fórmula de qualquer figura regular usando o semiperímetro. Vai dizer que não ficou ultra, mega, super elegante. P vezes A. É assim que se calcula a área de qualquer hexágono regular do mundo. Onde o P é o semiperímetro, é o perímetro dividido por 2. E A é o apótema. É algo que nós acabamos de criar para nos ajudar a pensar em figuras inscritas. O que seria o apótema? É a altura dos triângulos que formam a figura. Só isso. Show de bola. Como? Aí é que tá, né? A fórmula aqui por enquanto não. Porque a gente não falou se for metros, vai ser metros quadrados. Se for, né, anos-luz, vai ser anos-luz quadrados. Aí vai ter que esperar agora um momento. Essa aqui eu esperava que vocês conseguissem na boa, né? Eu acho que quem fosse ler a página com calma, ia conseguir multiplicar por N. Talvez depois chato fosse perceber isso, né? Que N vezes L é o perímetro e dividido por 2 vira o semiperímetro. Aí já era um pouco apimentado. Mas agora que nós discutimos juntos a página 45, eu tenho certeza que o pessoal vai tirar de letra a tarefinha que é a 1 e 2 e a 47, que o bonito daquela página 47 não é fazer a conta, é a dedução da fórmula, que eu quero fazer para vocês usando uma noção que só vai aprender na faculdade. Limite. É bem bonita essa noção. Ah, não, eu não vou resistir, cara. Eu não vou resistir. Deixa eu fazer. Eu não vou resistir. Tu vai fazer a tua tarefinha em casa com calma e deixa eu então finalizar essa aula com limite. Vamos aprender algo que tu só vai aprender em calcular lá na faculdade. Vamos? Ah, tão gostoso. Vamos aprender então, coisa boa. Primeiro eu quero ver se tu tem uma noção que eu já vim desenvolvendo com vocês desde o ano passado. Olha só. Isso aqui, ó, se lê assim, olha só. Limite de 1 sobre x quando x tende a 0. Limite de 1 sobre x quando x tende a 0. Quando o cara olha isso, parece uma coisa do além. Ah, meu Deus. Mas na verdade é o seguinte, é só tu ir filosofando. Quanto mais próximo de 0 for o valor que tu vai colocar no x, para que resultado se aproxima a conta, né? Essa é a ideia. Então, já que tu quer que esse x seja... Como tu não consegue dividir por 0, né? A gente sabe que isso não existe, a gente começa com valores próximos de 0. Me dá um cara próximo de 0. Ótimo, 0,1. Aí deu. Aí tu divide por 0,01. Ou seja, quanto menor é o valor do x, maior é o resultado da divisão, né? Se fosse 0,00001, dá 1 milhão. Lembra desse raciocínio? Então, vale, o que teu coração diz? Qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a 0? Parabéns. É infinito. Tranquilo? Né? Esse é um dos primeiros limites que tu vai aprender lá no cálculo A. E a professora vai demorar várias aulas para chegar até esse ponto aí. Primeiro ela vai revisar toda a matemática que tu já aprendeu na tua vida. Claro, voando assim, né? Em 2 semanas tu vai ver toda a matemática possível e imaginável que tu viu na tua vida. E aí de repente ela vai trazer essa noção de limite, mostrar que não é tão difícil e tal. Como é que se lê mesmo? Quando x tende a 0. É assim, vamos ficar elegante, vamos aprender um pouquinho de cálculo, qual é o problema? Sabia que os teus pais aprendiam, né? Os pais de vocês aprendiam cálculo no ensino fundamental, no ensino médio. Talvez assim, não sei, né? Meu pai é um pouco mais velho que o de vocês. Meu pai aprendeu e alguns, então, digamos, dos pais de vocês devem ter visto noções. E aí a galera, não, é muito pesado isso pra gurizada, vamos deixar pra faculdade. Tu vê que bobagem. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que tu é tão capacitado quanto um adulto, tão capaz quanto um adulto. É só exigir, né? Talvez tu não tenha tanta responsabilidade, mas capacidade vocês têm. Pô, pelo amor de Deus. Tudo bem até aqui? Nada demais, né? Pô, é algo intuitivo, né, galera? Ó, tá ficando enorme, ó. Né? Intuitivo, nada demais. Então tá bom. Como eu
eu queria descobrir a área de um círculo, eu me esqueci que é πr ao quadrado, eu queria descobrir como é que é a área do círculo. Ah, como eu queria. Então olha só, eu vou pegar um círculo e vou dividir em triângulos. Tu concorda que se eu dividir em poucos triângulos todos iguais, se eu fosse calcular a área desses triângulos e somasse, seria exatamente a área da circunferência, do círculo, perdão? Não. Seria? Não. Por que não? Ia sobrar espaço. Parabéns, garoto. Ia sobrar aquele cantinho ali, né? Ó. Aquele cantinho não está levando em conta toda a área. Então, o que eu devo fazer com esses triângulos para que a área fique mais precisa? Eu não sei calcular a área de coisa que não é triângulo. Coisa redonda ali embaixo eu não sei calcular a área. O que vocês acham que eu devo fazer com esses triângulos? Porque seriam quantos triângulos nesse meu caso aqui? Ó? Vamos ver, mais ou menos. Parabéns, garoto. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 e 7 triângulos. Se eu usar 7 triângulos para calcular a área da circunferência, vai ficar bom? A aproximação vai ser boa, será? Não, né? Porque eu vou estar perdendo essa partezinha aqui, né? Mas vocês concordam com o amigo que se eu diminuir o triângulo e aumentar o número de triângulos, a imprecisão diminui? Quanto maior for o número de triângulos que eu usar, mais precisa é a área. Tudo bem para vocês? E para que a área fosse exata, quantos triângulos eu deveria usar? Se eu dividir aquele círculo em infinitos triângulos, a área vai ser precisa. É ou não é? E aí, como a gente está acostumado que infinito é uma coisa impossível de trabalhar, a gente fica com medo de pensar nessa ideia. Mas Newton não. Newton não. Gênio. Isaac Newton, ele falava, não, dá para sim, dá para usar o infinito. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer quantos triângulos? Infinitos. Esse infinitos, primeiro eu vou chamar de N. Então esse é 1, esse é 2, 3 e o último triângulo vai ser o N. Concorda comigo? Se eu fosse calcular a área desse círculo, seria assim, ó. A área de um triângulo é base. Tudo bem para vocês? A base é aquele tamanhozinho ali, a altura vem dali até a base, vou chamar de H, sobre 2 porque é a área de um triângulo. E quantos triângulos eu vou usar? Vou multiplicar por... Tá tudo bem para vocês até aqui? Né? Só que quantos tem que ser os triângulos? Esse aqui é o problema. Mas nós já sabemos como é que se escreve limite. Se eu fizer o limite de N vezes B vezes H sobre 2 com N, né? Com N tendendo ao infinito, se eu fizer esse cálculo aqui, esse cálculo vai ou não vai representar? E aí já não vai ser uma aproximação, né, meus amigos? Vai ser preciso, porque eu estou usando... E aí é que o teu cérebro tem que resistir a essa ideia. Vamos lá. Pessoal, uma pergunta. A altura destes mini triângulos, elas se transformam no que quando o triângulo tem uma base infinitamente pequena? Vocês conseguem perceber que se o triângulo é bem pequeno, a altura dele vira o raio da circunferência? Aqui não era ainda, né? Aqui o raio, a altura e o raio eram coisas diferentes, tá vendo? Mas quando eu fui encolhendo isso para um tamanho infinitesimal, aí a base do triângulo bateu na circunferência, né? Para vocês tudo bem que a altura vira o raio? Então olha só, quando esse tender ao infinito, esse cara vai virar o R. Então vai ficar assim, ó, R vezes o limite com N tendendo ao infinito de B, N, né? N vezes B sobre 2. A igual R. Por que o R saiu da continha? Simplesmente porque para que esse H vire o R, eu tenho que usar infinitos triângulos, senão não vai funcionar. E agora o golpe final. O que é N vezes B, meus amigos? O que é N vezes B? É a circunferência. Parabéns, é o tamanho da circunferência. Se eu pegar aquelas basezinhas todas e multiplicar por N, não é o equivalente a somar todas elas? Basezinha, mais basezinha, mais basezinha. Isso aí, somando em volta da circunferência, é o próprio valor da circunferência. Que é, como é que se calcula a circunferência? 2. Como é que é o tamanho da circunferência?
Então eu queria que vocês observassem que quando n é um número infinitamente grande, n vezes b é o próprio 2πr. Aquele 2 é um valor constante, ele não vai mudar quando eu mexer no infinito aqui. Eu posso até colocar esse 2 aqui para fora também, sem problema nenhum. E como eu mostrei para vocês, n vezes b, quando n é um número infinito, vira a própria circunferência, ou seja, 2πr. Corta 2 com 2, r vezes r, r ao quadrado. Foi por isso que tu usou a tua vida inteira πr ao quadrado para calcular a área de um círculo. Porque um filho da mãe pegou um círculo e dividiu em infinitos triângulos. E arrumou uma matemática criativa para mostrar que era possível fazer aquilo. E aí então está a dedução da área da circunferência. Essa dedução que eu fiz, ela é super honesta. No começo tem algumas pegadinhas ali de raciocínio que pode deixar o cara meio cabreiro. Mas depois, pensando um pouquinho mais, tu vai concluir que é aquilo mesmo. A apostila, ela fez uma dedução muito mais simples. Olhem a dedução da apostila na página 46, cara. Ele pegou a circunferência e dividiu em vários triângulos, tá vendo? Certo? Não era bem triângulo porque era curva a base do triângulo, certo? Mas se ele cortar bem pequenininho, aquela base curva fica praticamente reta. Ele dividiu aquela tripa de triângulos em dois e encaixou uma na outra, né? Concorda comigo? Como esses triângulos são muito, muito, muito pequenininhos, aquela lateral que é o R fica a própria altura. E já que é um retângulo, como é que se calcularam o retângulo? Lado vezes... Um dos lados era R πr. Por que é πr e não 2πr? Porque ele dividiu em duas partes e encaixou uma na outra, né? Por isso que a lateral ficou πr e não 2πr. E a altura ficou quanto? R, aí base vezes altura. πr vezes r ficou πr ao quadrado. O único problema é que ele disse que parecia um paralelogramo, né? E só funciona de verdade se fosse um retângulo, né? Porque a área do paralelograma não é lado vezes lado, é base vezes altura. Certo? Concorda comigo? Por que está dando esse errinho, então? Esse errinho está dando porque o triângulo do cara não é infinitamente pequeno. Os meus triângulos eram infinitamente pequenos, né? Porque eu provei aqui, ó, eu obriguei que eram infinitos. Certo? De qualquer maneira, dá para mostrar, com aquela figurinha, né? Dá para mostrar que também tinha outra maneira de chegar próximo da área sem a noção de limite ainda. Show de bola, muito bom. Agora que a gente já viu a deduçãozinha da área da circunferência, o πr ao quadrado, vocês podem usar esses minutos finais se desejarem. Ó, temos aí 5 minutos. Aí, daria para fazer o 1 e o 2, ó. E aí depois termina a página 47, são 3 contas, cara. Se tu for ninja, tu faz agora. Na aula que vem nós vamos começar com o setor circular. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Se quiser agilizar, pode fazer a tarefinha agora. Se não quiser, guarda o materialzinho que já estamos indo embora. Eu sei que a área do calcular porque assim, metro é para medir um tamanho e a área é para medir uma superfície. Não dá para usando uma linha medir uma superfície, né?